Shalom, shalom, mais uma vez, meus irmãos, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal, o canal da Torá Viva, onde estaremos sempre postando os vídeos, ensinando sobre as escrituras judaicas. Eu sou o professor Ronaldo Vieira e sempre estarei aqui com vocês, ensinando a palavra de Deus e as porções das escrituras no seu contexto e nas suas formas originais, tanto no hebraico quanto no grego, que foram escritos no Novo Testamento. Lembrando, sempre pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso canal, divulguem, comentem lá no canal. Se vocês tiverem em mente algum vídeo que vocês queiram que seja postado e ensinado, mandem a mensagem no nosso canal, diga, professor, eu queria saber sobre tal ensino ou tal situação das escrituras, tal passagem das escrituras, tal doutrina das escrituras, e nós estaremos fazendo esse vídeo para você aprender conosco cada dia mais a palavra de Deus, para que você seja cheio do Ruach HaKodesh, cheio do Espírito de Deus, para compreender cada dia mais o propósito de Deus na minha, na sua vida sobre essa terra. Amém? Nós vamos agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu quero elucidar com vocês aqui dessa paraxá de Noé é sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Qual é a comparação que tem o livro de Atos dos Apóstolos com o batismo e o dilúvio de Noé? Se nós estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, vemos a palavra de Deus dizer que os discípulos e aqueles que criam, que Yeshua, Jesus era o Messias enviado de Deus, estavam todos ali em Jerusalém reunidos no mesmo lugar, assentados. Diz a palavra que veio do céu um som, como um som veemente, som de um vento inveemente, impetuoso, e encheu toda a casa a qual estávamos reunidos. Nós vemos aqui no estudo que Noé, ele creu, pela fé, criou a arca, a qual em alguns estudos durou mais de 120 anos para que fosse construída. E depois que entrou dentro da arca, Deus fecha a porta, no capítulo 7 de Gênesis diz, o Criador, o Adonai, fecha a porta da arca e aí traz o dilúvio. E pela fé eles ficaram livres, vivos e salvos. Porém, quando Deus traz essa salvação, é porque Deus queria que houvesse um remanescente. E Noé, com sua família, foram os remanescentes. Os sobreviventes que dariam prosseguimento na linhagem, nos propósitos de Deus na vida do homem. E eles seriam a linhagem de Mamelech Kohanim, ou seja, de um reino de sacerdotes. Esse reino de sacerdotes continuaria, porém Deus saberia muito bem, como sabe até hoje, que o homem não suportaria as suas fraquezas carnais e continuaria falhando e pecando. Então Deus, depois da história do dilúvio, dali em diante Deus tira o governo da mão do homem e passa ele mesmo a governar o homem. Ele traz o governo do homem. E como é que Deus traz o seu governo? Através da sua manifestação, através da sua Torá. Ele manifesta-se ao homem, traz ao homem as suas leis, e nós vamos ver que não é somente Moisés, mas Noé recebe uma lei entre animais puros e impuros. Nós lemos isso no livro de Levíticos, que fala sobre animais puros e impuros, mas também nós vemos que esses animais puros e impuros estavam na história de Noé. Noé veio bem antes de Moisés. Nós também vemos depois, logo em seguida, na genealogia de Sem e na genealogia de Noé, vem aquele homem chamado Avraham Avinu, o nosso pai Abraão. E Abraão, ele continua a linhagem sacerdotal, seguindo os rudimentos das leis e os preceitos, a Torá de Adonai. E ele começa a obedecendo através da circuncisão, através das liturgias, das celebrações e os altares que ele oferece a Deus como sacrifícios, mostrando que Deus era o único Deus entre os céus e a terra. Depois de Abraão, nós vemos a história de Isaac, Jacó e assim sucessivamente. E nós vemos que Deus tinha propósitos, manifestações, e na história, depois das 12 tribos, nascendo da tribo de Levi, da linhagem dos Gersonitas, o homem chamado Moisés. Moshe foi aquele que presenciou o governo total e perfeito de Deus. O Deus de Israel que se manifesta ao homem, aonde ele diz em Êxodos, falando a próprio Moisés o seguinte: me manifestei a ti, assim como não me manifestei aos seus pais, desde Abraão, Isaac e Jacó. Porém, tu me conhecerás. E como que Deus faz que Moisés o reconheça? No capítulo 20, ele manifesta a sua Torá. Ele traz a Moisés a mitzvot, os seus mandamentos, sobre as tábuas esculpidos em 10 palavras. E ali ele mostra quem é Deus. Quer conhecer a Deus?
através das suas leis, dos seus mandamentos, da liturgia, das suas boas práticas, dos seus bons costumes, você reconhece a Deus. Às vezes você pode dizer assim, mas para que eu tenho que seguir essa liturgia que Deus deu, ou essas boas práticas para poder servir ao Deus de Israel ou ser uma nova criatura? Simples. O próprio Paulo mesmo disse, irmãos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E os costumes que Paulo diz é os mesmos costumes desde os princípios da criação, a qual Deus deu ao homem, segundo quem ele é. Quer conhecer Deus, quem ele é, como ele é e o que ele faz. Siga suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos, e nele estará a sua liberdade de conhecer a Deus. Estará a sua perfeição de intimidade com o Senhor. A perfeição com Deus é a obediência. Assim Samuel disse isso a Saul, o melhor é obedecer do que sacrificar. Então isso nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, os discípulos eram aqueles que estavam reunidos, aqueles que creram em Jesus, a pessoa, creram na pessoa de Jesus como 100% representante de Deus, o homem que era o Mashiach, o Messias enviado, aquele que veio para trazer a salvação a Israel, ou seja, a obediência, a restauração de Israel. Lembra quando o próprio Paulo, ele mesmo diz, primeiro os judeus, no capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos, você vê Paulo dizendo, no versículo 17, ele dizendo que primeiro, tanto o castigo, a repreensão, quanto as bênçãos, vem primeiro para os judeus, depois para os gentios, especialmente para os judeus, depois para os gentios. Por quê? Porque os próprios judeus, Israel, o povo escolhido, o povo da qual, em Isaías capítulo 42, versículo 6, está escrito que Deus justificaria o povo e traria sobre eles a justiça, e eles seriam a luz para os gentios. E é fato o que estamos aprendendo aqui, que Israel era primeiramente, especialmente o povo escolhido, para que depois as outras nações viessem junto com eles. Nós lemos isso muito bem. O livro de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele manda uma carta e diz, olha, vocês eram povo estranhos. No capítulo 1 nós lemos, estranhos às promessas. Era um povo que não tinha aliança, sem Deus, nem sabiam quem era Deus. Mas foram enxertados na oliveira, na comunidade de Israel, para que todos em um só mesmo Deus tenha um mesmo propósito, uma mesma promessa e uma mesma salvação. Então, tanto Israel hoje, quanto os gentios, ou prefiro dizer, quanto nossos irmãos da igreja, todos nós temos um só Deus, uma só lei, uma só promessa, uma só eternidade. Então é isso que ensina. Se nós lemos os Atos dos Apóstolos, quando eles estavam reunidos, nós vemos uma comparação interessante, que é esse o dilúvio. Qual é o propósito de Atos e dilúvio e o batismo? É que todos os três, nas mesmas três gerações, demonstram o compromisso com Deus em crer, obedecer o que Deus ordena, o que Deus manda, para que não caísse no laço da morte ou até mesmo da sua perca de eternidade. Porque o homem sempre creu na sua eternidade, na sua promessa de Deus, de herdar a terra e viver com ela e com Deus perfeitamente. E no Atos dos Apóstolos, o interessante é que todos estavam reunidos, diz a palavra, mas quem era que estava reunidos? Diz a palavra que eram os discípulos e todos os judeus que criam em Jesus, o Messias. E quem era que estava falando língua? Eles que estavam assentados e de repente entrou um vento, como o som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e eles, diz a palavra no capítulo 2, que eles viram algo como línguas repartidas, como língua de fogo, que pousaram separadamente sobre cada um deles e eles passaram a falar em línguas. Na língua, na tradição teológica judaica, as línguas são as línguas estranhas. Alguns reconhecem como línguas estrangeiras, outros dizem que eram as línguas dos anjos. Mas se nós lemos bem definidamente, nós vamos ver escrito o seguinte, e eles começaram a falar em línguas, mas falar o quê? E falar para quem? E o que eles estavam falando? No capítulo 2, diz que estavam em Jerusalém os judeus religiosos de todas as nações. Repetindo, versículo 5, estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Então eles não estavam falando dos povos das nações em Jerusalém. Não estavam os povos das nações reunidos em Jerusalém. Eram judeus que nasceram em outras nações, que normalmente subiam em Jerusalém de ano em ano. Eles subiram e estavam reunidos. Todos os judeus debaixo do céu se reuniram em Jerusalém. Quando eles ouviram o som, juntou-se uma multidão e eles estavam confusos, porque cada um ouvia os crentes falarem sua língua. Então dá para ver que a sua língua, a língua que eles estavam falando, não era a língua dos anjos, eram línguas estrangeiras. E qual que eram essas línguas estrangeiras? Ou seja,
Totalmente maravilhados, os judeus que estavam fora, totalmente maravilhados, perguntaram: como isso é possível? Não são todos esses da Galileia? Ou seja, esses nossos irmãos judeus não são os da Galileia? Quem era da Galileia, a Galileia é uma cidadezinha até pobre e triste, que infelizmente eles não tinham poder aquisitivo de terem um rabino ou até mesmo um curso que o ensinassem línguas. Então eles disseram: como é esses judeus pobres da Galileia aprenderam a falar na nossa língua? Nós que somos da cidade de Parto, Medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judá, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximos de Cirene, até judeus que nasceram em Roma, judeus nascidos e prosélitos. Como nós ouvimos eles falar a respeito das grandes coisas que Deus fez. Atônitos e confusos, eles perguntavam entre si: o que significa isso? Então nós temos duas coisas que matam a resposta aqui. Primeiro, os que receberam a promessa. Lembra quando Jesus, no capítulo 1 de Atos mesmo, ele diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, porque João Batista veio batizando com água, mas vocês em poucos dias serão batizados com Ruach HaKodesh, com o Espírito do Santo. Do Santo, quem é Santo? Deus. Vocês serão batizados com o Espírito de Deus. Esse batismo seria a emanação do poder de Deus que abriria a mente dos judeus para entenderem todo o propósito de Deus desde o tempo de Adão e até mesmo de Noé. Por isso que eles disseram: como é que eles estão falando na nossa língua, nas línguas dos judeus que nasceram em outras nações, os grandes feitos de Deus? Aqui nós sabemos o que as línguas estavam falando. Não era qualquer coisa, não era profetizando, cantando, dando glória e aleluia. Algumas teologias dizem que eles começaram a falar em língua, como se estivesse pulando, falando em línguas, cantando, glorificando. Não. Diz a palavra que eles ouviram, os judeus que estavam de fora, ouviram eles falar a respeito das grandes coisas que Deus fez. Quais as grandes coisas que Deus fez? Todo bom judeu sabe que os maiores feitos de Deus foi a história da derrubada da muralha de Jericó, quando o dilúvio caiu no tempo de Noé, quando Deus apareceu a Abraão e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, libertando e salvando o seu sobrinho Ló. Então esses eram os grandes feitos que estavam sendo falados nas línguas. Então alguns ali em Atos 2, na teologia cristã, dizem, o livro de Atos capítulo 2, foi quando nasceu a igreja, o avivamento da igreja, onde houve a união entre Israel e a igreja. Onde a teologia cristã diz que havia a união, o avivamento, né? O avivamento e aonde foi fundado, nasceu a igreja de Deus, aonde todos começaram a falar em língua, a descida do Espírito Santo como manifestação para todas as nações. Não era para todas as nações. Aquela era uma promessa que primeiro tinha que se cumprir ao povo judeu. A Bíblia judaica, a tradição, as promessas eram para o povo judeu. Por isso que nós lemos, olha que Paulo aqui, interessante, leia comigo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, escrito dessa maneira. Vamos lá. Porque eu não estou envergonhado das boas novas, diz Paulo, porque elas são o meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação a todos que mantêm a fé, confiança, especialmente para o judeu, mas também para os gentios. Então era uma promessa que tinha que ser cumprida. E estava se cumprindo, ou seja, o Atos dos Apóstolos aqui, você entende que para quem Yeshua veio primeiramente? E depois, primeiro para os judeus, povo de Israel, e depois para os gentios, a qual viria receber também as promessas de Deus através de Israel. Lembra? Por isso que Paulo dizia, primeiro dos judeus, depois dos gentios. São referências em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que acabamos de ler, quando fala da bondosa libertação com que nos libertou e perdoou os pecados, através de Yeshua, o seu Filho, trazendo assim a salvação a todos que mantinham e mantêm a confiança, a fé, especialmente para os judeus, mas também para os gentios. E ele ainda continua, se nós lemos o versículo 17, ele ainda continua dizendo o seguinte, olha que interessante. Porque mediante as boas novas revela-se como Deus torna-se as pessoas justas à sua vista, do começo ao fim. Isso se dá mediante a fé, como diz o Tanar. Mas a pessoa que é justa viverá pela fé, ou sua vida viverá por meio da confiança. Então olha que interessante isso. O próprio Paulo, ele usa o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, dizendo, ou seja, que aqueles que confiam na lei de Deus, nos seus preceitos,
e mandamentos, seja judeus ou gentios, viverá pela fé. E isso é fé. Fé é crer numa lei e num mandamento de um Deus que nunca se viu. Isso é fé, mas que pode ser também contemplado indisculpavelmente pela sua glória e criação. E é isso que Paulo completa no versículo 19 até o 23 de Romanos. Ele diz, é indisculpáveis aqueles que não creem que essa Torá e essa lei, ao qual Deus lutou desde o começo e será uma única lei, a qual unirá todos os povos e todos os povos obedecerão a um único Deus, a uma só fé e a uma só lei. E aí ele mesmo diz, e condiz, né, que eles são indisculpáveis, porque veem a glória de Deus na sua criação. Então o próprio Paulo usa isso nos seus versículos 19 até o 23 do capítulo 1 de Romanos. Romanos, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11, nós vemos que condiz também com Isaías, do capítulo 42, 6. O que está escrito em Romanos, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11? Está escrito assim, sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o gentio, mas a glória, honra e paz para todo aquele que persiste em fazer o bem. Primeiro para o judeu e depois para o gentio, porque Deus não demonstra favoritismo. Então, tanto as bênçãos como as maldições, quanto a salvação e a repreensão, primeiro virá para os judeus, depois para os gentios, porque era uma promessa que tinha que ser cumprida, e cumpriram nos Atos dos Apóstolos. Tanto que depois os irmãos, quem eram os irmãos? Não era a igreja, não era de outras nações. Os judeus que viram eles falar em língua e viu Pedro pregarem para eles, disseram assim, então irmãos, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? E Pedro falou assim, então, para vocês serem salvos, recebam um batismo. Sejam batizados em o nome do Senhor Jesus, imersos na autoridade do nome de Jesus, e sejam salvos vocês e a sua família e a sua alma. Então é isso que condiz com Isaías 42. O trabalho de Jesus, do judeu e a igreja, como em João capítulo 1, versículo 11, nós vamos ver o capítulo usado para fazer a teologia cristã, ela usa para substituir Israel pela igreja, dizendo que Israel foi rejeitado e a igreja hoje tomou lugar no lugar de Israel. E isso não é de fato. E eles usam isso no Evangelho de João do capítulo 1. No capítulo 1 do versículo 11, eles usam João para dizer que a igreja foi substituída. Por quê? Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Capítulo 1 de João, versículo 11. E ele veio para a sua terra natal, mas o seu povo não o recebeu. No entanto, a todos os que o receberam, os que depositaram fé, confiança na pessoa e no poder dele, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Teve judeus, sim, que depositaram sua fé em Jesus e aceitaram a salvação, sabendo que ele era o Messias. Ele era a arca de Noé. Ele é o batismo. Ele é aquele que leva pelas águas a imundície do pecado como manutenção de uma boa consciência de que devemos obedecer a Deus depois da salvação, depois do perdão de Deus através de Jesus. Dali em diante temos que obedecer a lei do Senhor, os preceitos do Senhor e seguir a palavra de Deus como uma vida eterna para as nossas vidas. Então fiquem com essa mensagem. Esse é um ensino do que eu passo para vocês aqui na porção da Paraxá de hoje, da Paraxá de Noa, e eu vou deixar aqui para vocês depois escrito aqui quais são as porções, o que vocês têm que estudar, quais as passagens que vocês podem estar lendo na sua casa para estar aprendendo a cada vez mais com essa palavra maravilhosa de Deus. E lembre-se, não há uma substituição. Israel nunca será substituído porque Israel tem uma aliança desde Abraão, chamado de minha noiva em Jeremias capítulo 1. Mas Israel junto com a igreja tem um compromisso de fazer Deus ser reconhecido em todas as nações, em toda a terra, para que todos tenham um Deus, uma só fé, uma só aliança, uma só promessa e uma só lei diante do povo. Levíticos, capítulo 24, versículo 22, Deus disse, assim como está escrito também em Êxodo 12, uma e a mesma lei será tanto para o natural da minha terra quanto para o estrangeiro. Então essa é a mensagem de Deus nessa porção, nessa paraxá, que eu deixo com vocês hoje aqui de Noa, para que vocês aprendam, pratiquem e olhem, logo logo eu vou trazer mais um ensino sobre a história de Atos, para entendermos mais quem foi esses homens que começaram a falar em língua, o que eles estavam falando, esses grandes feitos de Deus que estavam falando em língua, e aí os judeus aceitaram e reconheceram Yeshua como Messias, e outros que começaram a crescer. Eu vou trazer um ensino mais
firme e mais profundo de Atos capítulo 2, para podermos trazermos isso para os nossos dias, para ver, quem sabe, a gente possamos ser mais cheios do Espírito e trazer de volta a igreja ao crescimento da palavra de Deus. É isso aí, fiquem com Deus, eu agradeço a mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e que vocês possam se inscrever, se manter firmes com o nosso canal e que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Senhor Yeshua. Shalom, shalom.